Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente estava avaliando esse problema aqui, ó, aqui, né? Utilizando a matriz de contradições técnicas lá do TRIZ, e eu estava avaliando com vocês aquele problema do vidro elétrico do Ford Taurus, né? Então a gente tinha que dar uma olhada na matriz de contradições técnicas lá para encontrar os itens primeiro que a gente achava, nos quais a gente encontrava contradições técnicas para depois resolver. Então a gente utilizou os itens lá da nossa tabelinha de contradições técnicas aqui. A gente tinha identificado o item 1, que era o peso do objeto móvel, que no caso era o peso da porta. O item 9, que é velocidade, né, porque tinha a ver com a velocidade de fechamento do vidro. O item 10, que era força para fechar a porta, porque ela era muito pesada. E depois a gente acabou adicionando também os itens 15, que eram duração da ação de um objeto móvel, e 25, que era a perda de tempo, né? Já imaginando uma boa leitura do problema. Então, aqui no site aqui que a gente tem disponível para brincar, a gente estava fazendo a combinação aqui, né? Então a gente fez a combinação do item 1 com o item 9, por exemplo, né? E aí a gente encontrou esses princípios aqui para resolver essa contradição aqui, que a gente já tinha analisado na aula passada, e a gente não encontrou nada que a gente achasse que compensasse muito. Então aqui tem antipeso, então compensar o peso do objeto com coisas que provocam empuxo, né? Compensar o peso do objeto com interação com o ambiente, dinâmica. Aqui a gente também não encontrou assim, nada muito útil. E oxidantes também, o nosso problema não tinha a ver com oxidantes, né? O nosso problema era fechar um vidro em uma velocidade mais alta ao mesmo tempo que pudéssemos manter a porta leve, né? E aí depois da aula eu estava brincando um pouco com isso daqui, e o meu próximo passo foi, em vez de usar os itens 1 e 9, foi usar o item 1 e o item 10. E aqui já apareceram coisas muito interessantes, né, indicativos da solução final, né? Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem primeiro aquele antipeso que a gente já tinha visto anteriormente, não fez muito sentido. Mas aqui a gente já tem, por exemplo, ó, ação preliminar, por exemplo, ó. Então o princípio da ação preliminar, ele diz o seguinte: execute antes que seja necessário a mudança a um objeto. Então, aqui ele dá dois exemplos. Papel de parede com pré-colado, né? Ou esterilizar instrumentos antes da necessidade para um procedimento cirúrgico. Aqui não faz muito sentido. Aí depois você tem pré-organização de objetos que podem vir à ação para colocá-los no lugar mais conveniente sem perder tempo para a entrega. Aí fala para utilizar arranjos de Kanban ou manufatura flexível. Também não faz muito sentido. Depois aqui você tem questões de vibração mecânica, né? Então fazer um objeto vibrar, aumentar sua frequência, usar vibradores piezoelétricos, aumentar a frequência de ressonância de um objeto, também não fez muito sentido. E depois a questão da expansão térmica aqui, que também não faz muito sentido. Mas quando a gente combina os dois aqui, ó, o 9 com o 10, olha só, 9 velocidade, 10 força, que no fim das contas é a nossa contradição principal, né? Você encontra alguns princípios aqui, né? Então aqui fala assim, ó, inverter a ação para resolver o problema, que não ajudava muito no caso. Tornar partes móveis fixas e partes fixas móveis, que também não era parte da solução. Virar o objeto de ponta cabeça, que também não era parte da solução. Quer dizer, todas essas coisas, elas não são partes da solução final que foi encontrada,
mas elas são coisas que você pode pensar, são princípios que você pode pensar, né? Aí tem outro ponto aqui de substituição mecânica, e aqui começa já a ficar mais interessante, porque a gente conhece a solução, né? Então a gente tá fazendo um papel aqui meio que de engenheiro de obra pronta, né? Mas só para a gente ver como que as coisas podem vir a funcionar, né? Então aqui, o primeiro item é substituir um meio mecânico por um meio sensitivo, né? Óptico, acústico, por meio de paladar ou olfato. E aqui só não fala do único meio que se usa lá, mas que é um meio de sensitivo também, que é o tato, né? Então, aqui a gente poderia ter uma dica de que você pode utilizar o tato para resolver. Quer dizer, eu poderia imediatamente pensar em alguma coisa, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, algum touch, alguma coisa assim, que já traria para mim a possibilidade de fazer aquele botãozinho lá que você não precisa segurar apertado, né? Mas depois aqui você tem o uso da dinâmica, que a gente já viu também, e aqui no final, olha só, ação periódica. Agora sim, em vez de ação contínua, use ação periódica ou pulsante. E aqui ele fala, bater em algo repetidamente com um martelo, ou substituir uma sirene contínua com um som pulsado, por exemplo. Aqui são soluções para problemas que provavelmente eles encontraram lá. Mas essa daqui é uma grande dica para a solução que foi encontrada lá pelo pessoal do Ford Taurus, né? Quer dizer, eu vou substituir uma ação contínua, que é ficar apertando o botão até o fim da vida lá, por uma ação pulsante, né? Então eu vou apertar o botão para ele fechar e apertar o botão para ele abrir. Quer dizer, uma solução tão fora da casinha assim, que a gente até teria dificuldade em encontrar, é uma solução prevista por esse método. Então, assim, aquelas outras soluções que a gente pensou assim, pô, essa solução aqui não tem nada a ver, pode não ter nada a ver para esse caso, para essa vez que a gente encontrou essa contradição. Mas para outras vezes pode fazer sentido, né? Em outros contextos pode fazer sentido. Então você tem que olhar para esses princípios aqui como algo que você tem que contextualizar, né? Então aqui está falando de bater com martelo, não tem nada a ver com bater com martelo, tem a ver com você pulsar um botão. Então você tem que contextualizar. Aqui outras dicas, por exemplo, se uma ação já é periódica, mude o período, a magnitude do período ou a frequência. Beleza, aqui não é o caso, né? Porque não era periódica a ação. E aí depois aqui, use pausas entre impulsos para realizar uma ação diferente. Essa daqui é outra parte da solução, né? Se eu aperto o botão e solto, o vidro começa a subir. Se eu aperto de novo, ele para. Se eu aperto de novo, ele começa a descer. Eu posso utilizar essas como que se diz? Essas dicas aqui para contextualizar dentro do meu problema e encontrar soluções. Eu conheço outras pessoas que utilizam um método que se chama Voice. Esse método é esse aqui, WOIS. E esse método Voice aqui, ele tem muito a ver com esse método TRIZ. Ele é muito parecido com esse método TRIZ, muito mesmo. Esse Voice aqui é uma sigla em alemão, é para a mesma coisa, né? Aqui ele até fala, estratégia de inovação orientada a contradições, né? Então você tem que encontrar contradições para resolver problemas, que é muito parecido com o TRIZ. Talvez um tenha sido derivado do outro e tudo mais, e eles utilizam essas técnicas aqui direto. Eu conheço empresas brasileiras que usam essas técnicas aqui, conheço parceiros aí, pessoas mesmo do meio corporativo que usam essa técnica, e na técnica do Voice também tem essa parte de matriz de princípios aqui para resolver contradições. Então acredito que tenha uma
vamos dizer assim, uma correlação muito forte entre esses dois métodos. Não sei se um é uma melhoria do outro, alguma coisa assim. Mas eles falam que quando você chega nessa parte de princípios, de você contextualizar princípios para resolver o seu problema, primeiro que parece algo sobrenatural, porque tem algumas coisas ali que são meio... Você fala, caramba, como é que o cara imaginou isso daqui e, ao mesmo tempo, como é que isso daqui resolve o meu problema, né? E você consegue encontrar formas de resolver os problemas. E por outro lado, eles falam que realmente a contextualização é difícil, né? Você tem que olhar para o negócio, você tem que pensar como aquilo pode se encaixar no seu problema, e às vezes algo que traz uma solução muito boa é algo que num primeiro momento você olha e fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Só que você tem que fazer um esforço de pensar, de contextualizar aquela solução até você conseguir colocar aquilo dentro do seu problema. Tá? Então, esse método aqui, eu acho que o grande benefício dele é trazer inspiração para resolver os problemas, né? Para você conseguir encontrar soluções aí. E acho que o grande objetivo desse método é realmente a aceleração desse encontro aí de soluções, né? Então, a ideia é que você não precise reinventar a roda toda vez. Eles já deixam tudo bem documentadinho para que você já parta de uma base boa de conhecimento e consiga evoluir na solução dos problemas aí. É algo bastante interessante mesmo. Seguindo aqui, pessoal, eu tinha até preparado um segundo exemplo para a gente trabalhar. Sempre acontece isso. Meu mouse às vezes dá uma sumida porque eu deixo a apresentação aberta aqui. Então, às vezes a gente aqui, ó. Eu tinha até, às vezes a gente nada. Eu tinha até deixado um outro exemplo para a gente trabalhar na aula passada aqui, mas acabou que não deu tempo e acho que depois a ideia seria a gente trabalhar esse exemplo aqui num outro momento, né? Era mais para a gente encontrar, porque no carro, num veículo de corrida, por exemplo, você tem várias contradições, né? E você tem como resolver essas contradições. E algumas soluções a gente até já conhece. Então, por exemplo, um veículo de corrida, ele tem que ter alta potência, por exemplo, alta velocidade, mas ele tem que ter uma massa muito baixa. Ele tem que ter uma aerodinâmica legal, né, para fazer curvas. Então ele tem que ter bastante downforce, mas ele tem que ter pouco arrasto. Todos essas contradições aí, elas são tudo que você queria para utilizar o tris, né? Você tem que encontrar essas contradições técnicas. E isso é muito bacana. No fim das contas, na engenharia a gente sempre está encontrando contradições técnicas, né? Se você encontrar algumas soluções aí, por exemplo, treliças mesmo, você vê, treliça é algo muito simples, a gente até estudou lá em mecânica dos materiais, e a ideia da treliça é o quê? É você ter uma alta resistência mecânica com baixo peso, né? Isso é uma contradição técnica, e a treliça é uma baita solução para essa contradição. Então, assim, na engenharia a gente encontra contradições o tempo todo, e as soluções de engenharia, elas realmente nasceram para matar essas contradições aí. Vamos seguir aqui, pessoal. Agora sim, para a aula de hoje eu separei um pouco de alguns princípios que a gente chama, que são uma parte do método TRIZ também. De novo, a gente não vai ver o método TRIZ inteiro aqui, tá? Mas a gente vai ver algumas partes que são bastante importantes. E uma delas são os princípios da separação, né? E esses princípios, eles são muito interessantes. Então, olha só, princípios de separação são uma forma de utilizar o TRIZ quando a contradição técnica se dá na diagonal da matriz de contradições técnicas, ou seja, há conflito no mesmo parâmetro. O que é isso? Só para a gente lembrar. Aqui, ó, essa matriz aqui, essa aqui é a tabela de parâmetros e aqui é a tabela de princípios, né? A contradição técnica, ela vai se dar onde? Não é nessa tabela de parâmetros aqui, ó. Essa tabela de parâmetros é o que é utilizado para dar nome para as linhas e colunas da matriz de contradições técnicas, tá? Essa daqui não é a matriz de contradição técnica, de contradições técnicas,
né? A matriz de contradições técnicas ela é uma matriz que possui 39 linhas e 39 colunas. Cada linha e cada coluna possui um desses títulos que está aqui, e a contradição técnica ela ocorre quando você cruza dois desses parâmetros, né? Isso aqui é bastante importante aí, pessoal. Tenho certeza que isso aqui, inclusive, vai ser uma questão de prova. Então, tomem cuidado. Então, ela é uma matriz 39 por 39. Repara que, quando a gente estava lá no site, eu coloquei, por exemplo, força e velocidade. Eu cruzei uma linha e uma coluna, né? Então eu cruzei o parâmetro velocidade com o parâmetro força e nesse cruzamento eu encontrei uma contradição técnica. Então a contradição ela sempre vai ocorrer quando você juntar dois desses parâmetros aqui. Não vai ser para um parâmetro único, né? Só que o que acontece? Nessa matriz 39 por 39, pode ser que eu acabe cruzando um fator com ele mesmo, né? Então pode ser que eu queira, por exemplo, aumentar a velocidade, mas por algum motivo essa ação que eu causaria para aumentar a velocidade também pode provocar uma redução na minha velocidade. Por exemplo, vamos pensar em outras coisas aqui. Uma coisa muito simples, eu acho que um exemplo que sempre vem direto na minha cabeça é a questão dos É que é um exemplo distante, né? Mas vamos lá. Vamos diversificar os problemas aqui. É a questão da taxa de juros, da taxa base de juros do governo, taxa Selic lá, né? Então a taxa Selic, por que o governo mexe nessa taxa? Vamos dizer assim. O governo mexe nessa taxa porque ela é a taxa base para todo e qualquer empréstimo, para todo e qualquer investimento que se possa fazer no mercado. Então quando você sobe a taxa Selic, você naturalmente mexe nos empréstimos não por força de lei, mas por força de mercado, né? Porque um empréstimo no fundo é um investimento, certo? E então eu estou emprestando dinheiro para outra pessoa a uma taxa de juros e esse investimento tem um risco. Se a taxa Selic me oferece um juros maior do que um empréstimo, eu vou tender a optar pela taxa Selic. Por quê? Porque um investimento na taxa Selic, que seria um investimento em tesouro direto, por exemplo, é um investimento que tem um risco muito menor. Por que tem um risco muito menor? Porque o empréstimo, eu corro o risco da pessoa não me pagar. Taxa Selic, quando eu compro um título do governo, eu estou emprestando dinheiro também, só que para o governo. E qual que é a diferença? O governo ele vai me pagar de qualquer jeito. Por quê? Porque por mais que ele não tenha dinheiro, ele tem o poder de imprimir moeda. Então, se ele imprimir moeda, o que vai acontecer? Ele pode imprimir dinheiros e me pagar. Falar, olha, o Vinícius me emprestou aqui R$1.000, depois de 15 anos aqui a taxa de juros que eu vou pagar para ele vai ser de 50%, então eu vou ter que pagar R$1.500 daqui X anos, nem lembro quantos anos eu falei. Mas, então, chegou lá, não tenho esse dinheiro, então eu vou imprimir esses R$1.500 e dar para ele. Beleza, paguei. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, o que ele faz? Como fica mais interessante emprestar dinheiro para o governo do que para qualquer outra pessoa ou empresa, por causa do risco, você diminui a oferta de crédito no mercado, né? E até você torna o crédito mais caro, porque se eu tenho um investimento a risco zero que vai me pagar X% de juros, para que eu vou correr mais risco para emprestar o dinheiro à mesma taxa de juros? Né? Então, se eu tiver um empréstimo a mercado, como eu vou correr mais risco, a remuneração tem que ser maior, a taxa de juros tem que ser maior. Beleza. Então, eu diminuo a oferta de dinheiro no mercado e com a diminuição da oferta de dinheiro no mercado, eu espero o quê? Eu espero reduzir a inflação. Por outro lado, repara naquilo que eu falei. Se eu emprestar para o governo e ele não tiver dinheiro para me pagar lá na frente, ele vai ter que imprimir dinheiro para me pagar. Se o governo imprimir dinheiro, o que ele está fazendo com a moeda? Ele está inflacionando a moeda. Então, essa questão da taxa Selic, por exemplo, ela é uma contradição, sim, ela é uma contradição técnica, e é uma contradição técnica que ocorre na diagonal da matriz de contradições aqui, né? Eu poderia imaginar que isso daqui, por exemplo, seria
caracterizado no item 23 aqui, né? Perda de substância. Substância, no caso aqui, contextualizando, seria dinheiro, né? Então, por um lado, eu tento reduzir a inflação aumentando a taxa de juros e, por outro lado, eu aumento a inflação aumentando a taxa de juros, né? Eu tenho um efeito de redução da oferta de dinheiro no mercado, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho um efeito de impressão de dinheiro. Então, uma coisa meio que vai contra a outra e a gente tem aí uma contradição técnica né, no mesmo parâmetro, né? Você tenta melhorar um lado e piora o outro e aí você tem uma contradição técnica. Existem vários problemas onde isso acontece, né? E você tem alguns efeitos que, por um lado, podem aumentar uma determinada capacidade, uma determinada característica do seu problema, e, por outro lado, podem demeritar essa mesma capacidade. Quando a gente chega nesse ponto, o TRIZ propõe que a gente use isso aqui, ó. Aqui, ó, estávamos aqui. Princípios de separação. O que são princípios de separação? Princípios de separação são uma forma de se utilizar o TRIZ quando a contradição técnica se dá na diagonal da matriz de contradições técnicas, ou seja, há conflito no mesmo parâmetro. A teoria do TRIZ propõe que o problema seja resolvido por diferentes pontos de vista utilizando os princípios da separação. Então, basicamente são 3 e depois a gente pode ir agregando. Então, você tem separação no espaço, separação no tempo e separação na escala, né? E a separação na escala que seriam valores contraditórios entre o objeto como um todo e seus componentes. O que é essa separação? Essa separação ocorre da seguinte forma. Por exemplo, se eu estou avaliando uma solução técnica, e por um lado eu preciso que, por exemplo, eu estou projetando uma mola, certo? Por um lado, eu preciso que essa mola seja rígida. Por que eu preciso que ela seja rígida? Porque o que eu vou colocar em cima da mola é pesado e eu não posso ter grandes deformações nessa mola. Eu preciso que essa mola suporte o que eu vou colocar em cima dela. Por outro lado, eu preciso que essa mola seja flexível. Por que eu preciso que ela seja flexível? Porque esse negócio que eu vou colocar em cima dela pode oscilar e essa mola ela tem que absorver essas vibrações, essas oscilações, para transmitir o mínimo possível de impacto para as áreas adjacentes ali, para o solo, para máquinas que estejam dos lados. Por isso que a gente colocou uma mola. Então, ao mesmo tempo, ela precisa ser rígida e ela precisa ser flexível. Beleza, encontrei uma contradição técnica no mesmo parâmetro. Essa questão de separação no espaço, ela fala o seguinte, ela fala, bom, por exemplo, a sua mola ela precisa ser ao mesmo tempo rígida e flexível. Mas será que ela precisa ser rígida e flexível dentro da mesma quantidade de deformação? Quer dizer, será que eu consigo montar uma mola que para grandes deformações ela seja rígida, mas para pequenas deformações ela seja flexível, por exemplo? Porque aí eu posso resolver o problema, porque quando a gente fala de oscilação, a gente está falando de vibração, de deformação pequena. E quando a gente está falando de segurar a força-peso, a gente está falando de uma deformação maior, né? Uma força constante comparada com uma força oscilatória. Então, será que eu consigo montar uma mola que para pequenas oscilações ela tenha baixa rigidez, mas para grandes oscilações ela tenha alta rigidez? Seria algo que resolveria. Então, isso daqui é uma separação no espaço. Quer dizer, o seu problema não precisa das duas soluções ativas o tempo todo, né? Para grandes deformações ele precisa de alta rigidez e para pequenas ele precisa de baixa rigidez. Ele não precisa de baixa rigidez para tudo, nem alta rigidez para tudo. Então você pode tentar separar esse problema no espaço para tentar resolver. Uma separação aqui no tempo, por exemplo, né? Eu posso ter, por exemplo, sei lá, algum problema onde eu precise de altas temperaturas e ao mesmo tempo eu precise de baixas temperaturas, né? Um processo de fabricação onde eu posso precisar de altas temperaturas e baixas temperaturas.
Aí a pergunta, será que você precisa de altas temperaturas e baixas temperaturas o tempo todo? Ou será que em alguns momentos você precisa de temperaturas altas e em outros você precisa de temperaturas baixas? Porque se for o caso, você consegue resolver dessa forma, né? Você consegue criar períodos de temperatura alta e períodos de temperatura baixa. Separação da escala, que talvez aquele problema da mola pudesse ser pensado como uma separação de escala, aqui, onde você tem valores contraditórios entre o objeto como um todo e seus componentes, né? Então, será que aquela mola, ela não pode ser que eu estava tentando projetar, será que ela não pode ser separada em pequenas molas, né, que eu conectaria em série, por exemplo, e algumas delas teriam rigidez mais alta, enquanto outras teriam rigidez mais baixa, né? E isso resolveria o meu problema de alguma forma. Então eu posso ter essa separação na escala, né? Onde eu não preciso, de novo, da rigidez alta o tempo todo, nem da baixa o tempo todo, né? Em alguns momentos eu vou precisar da alta e outros da baixa. Então eu posso variar na escala para resolver o problema. Aqui, de novo, depende muito de contextualização para você entender exatamente o que você quer dizer com essa separação aqui, mas eu vou dar alguns exemplos e aí depois dos problemas que vocês encontrarem, vocês vão ter que contextualizar isso aqui também. Então aqui, ó, exemplos de separação espacial. A gente tem, por exemplo, uma frigideira. A frigideira ela pode ser espacialmente decomposta entre panela e cabo. A panela deve conduzir bem o calor, enquanto o cabo deve ser um bom isolante térmico. Quer dizer, para a frigideira, você tem uma contradição técnica aí, que é a contradição técnica da transmissão de calor. Eu preciso transmitir calor, por um lado, mas por outro lado, eu não posso queimar a mão do cidadão que está lá tentando fritar o seu bife tranquilamente. Então, a gente resolve isso com a separação espacial, né? Quer dizer, eu não preciso que a frigideira seja uma excelente condutora de calor em toda a extensão da frigideira. Ela pode ser uma excelente condutora de calor na seção onde a gente vai fritar o bife, que ali está denominada como panela, e na outra seção onde eu vou pôr a mão, ela deve ser uma péssima condutora de calor, na verdade, senão eu vou queimar minha mão, né? Então a gente tem essa separação espacial, né? Cada parte espacial da minha frigideira ela vai ter uma característica diferente. Depois eu tenho aqui, ó, exemplo de separação temporal. Guarda-chuva. Né? O guarda-chuva ora ocupa um grande espaço para proteger da chuva e ora ocupa um espaço, muito pouco espaço para privilegiar a portabilidade. Então, qual que é a contradição do guarda-chuva? Ela é uma contradição de tamanho, né? Então, eu preciso que o guarda-chuva seja muito grande, que quanto maior ele for, melhor ele vai me proteger da chuva, e eu preciso que ele seja muito pequeno, para que eu possa guardar ele e para que eu possa levar ele embora, né? Se ele for muito pequeno, a gente corre risco de perder, na verdade, né? Mas vamos lá. Eu preciso que ele seja pequeno para que eu o leve embora, né? Para que eu consiga andar com ele sem ter muitas inconveniências, aí vamos dizer assim, né? Então essa é a contradição do guarda-chuva. Como que eu resolvo essa contradição? Eu resolvo criando um mecanismo que pode torná-lo pequeno e grande à medida que eu precise. Então, usou-se aí uma separação temporal, porque em uma parte do tempo eu preciso que ele seja grande e em uma parte do tempo eu preciso que ele seja pequeno, né? Se eu não preciso que ele seja grande, caso eu não precise, tentando usar um português refinado aqui, que ele seja grande todo o tempo, então o tempo é a solução para o meu problema. Eu posso fazer com que na parte do tempo que eu preciso ele seja grande e na outra parte ele seja pequeno, né? Repara que a panela, aqui a frigideira, ela não tem essa separação temporal, porque não é que eu preciso que em uma parte do tempo ela conduza bem o calor e em outra parte ela conduza mal. Não, eu preciso que ela conduza bem e conduza mal ao mesmo tempo, mas em espaços diferentes. Aqui o guarda-chuva, a questão não é espacial, quer dizer, eu não quero que um pedaço dele seja pequeno e outro seja grande. Eu preciso que ele seja inteiramente grande ou inteiramente pequeno, né? Mas eu preciso que isso ocorra em tempos diferentes, por isso da separação. Depois a gente tem uma separação de escala aqui, ó. Então, no caso da separação de escala, a gente tem a corrente de bicicleta, né?
Qual que é a contradição da corrente de bicicleta? Eu preciso que ela seja muito rígida, senão vai alguém lá e vai quebrar minha corrente, vai levar ela embora, vai levar a bicicleta embora. Mas por outro lado, eu preciso que essa corrente ela seja flexível, porque senão eu não vou conseguir amarrar a bicicleta. Imagina eu tentar amarrar a bicicleta com uma barra de ferro. Não vai dar certo, né? Não consigo fechar ela ali, não consigo pôr um cadeado. Então, na corrente de bicicleta, o que, que você tem? Você tem cada elo da corrente sendo muito rígido localmente, né? Então, a pessoa vai precisar de uma boa ferramenta para estourar a minha corrente ali. Mas, por outro lado, a corrente como um todo, ela é flexível, né? Eu consigo, a corrente é facinha de você dobrar ela, enrolar, não tem problema. Então, a corrente ela tem esse problema de separação de escala, né? Quer dizer, eu preciso que localmente ela seja rígida, mas eu preciso que globalmente, quer dizer, em toda a sua extensão, ela seja flexível. Como que resolve isso? No caso da corrente, se resolve com a criação de elos, né? Então, os elos são rígidos, mas eles são conectados de maneira flexível. Repara que uma solução simplesinha como uma corrente passa a parecer um negócio genial, dependendo da maneira como a gente apresenta, né? Mas ela resolve uma contradição, isso é muito importante. Depois aqui o que a gente tem? Ó? Em alguns problemas pode ser possível a aplicação do princípio de separação baseada em condições, né? Então, às vezes, o que é essa separação baseada em condições? São soluções que vão provocar. É duro encontrar palavras aqui, mas elas vão provocar uma separação no seu problema, utilizando mais ou menos as propriedades dos objetos envolvidos no problema. Falando assim, parece que eu não expliquei absolutamente nada, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma que vai funcionar. Então, o que a gente tem aqui, ó? Essa separação baseada em condições, ela consiste em mudar o ponto de vista com relação ao objeto ou seu meio quando um parâmetro causa problema. Ele é uma questão de interpretar outros princípios no mesmo modelo. Aí tem alguns princípios de separação aqui, ó. Separação por frequência, separação por material, separação por temperatura ou pressão. Então, por que são aplicados esses princípios aí? Porque pode ser que uma parte do seu problema reaja a uma determinada frequência e outra parte não reaja a essa frequência, né? Não reaja à luz, por exemplo, se a gente estiver falando de laser, som ou como que se diz, radiação eletromagnética. Então, com isso eu posso resolver alguns problemas, né? Ou separação por material, pode ser que, por exemplo, se eu estou trabalhando com reações químicas, pode ser que um material ele reaja com algum composto e não reaja com outro composto, e isso pode resolver um problema para mim, né? Ou eu posso ter uma separação por temperatura, uma separação por pressão, né? Onde uma parte da minha mistura reage a uma temperatura e a outra não reage, ou a pressão, enfim. Aqui, por exemplo, nessa questão de temperatura ou pressão, é interessante porque se você pegar na área da gastronomia, por exemplo, eu posso ter uma contradição ali que é a seguinte, fala, bom, eu quero cozinhar batatas mais rápido, por exemplo. Eu quero cozinhar alimentos duros mais rápido, né, para gastar menos gás, por exemplo. E se eu aumentar a intensidade do gás, né, do fogo ali, não vai mudar muita coisa, né? Porque se eu estiver cozinhando um negócio em água, por exemplo, a água ela vai evaporar a 100 graus Celsius. E a gente sabe que o processo de ebulição da água ocorre a temperatura constante. Então, por mais que eu aumente a intensidade do fogo ali, eu não vou cozinhar mais rápido, porque eu sempre vou ter água a 100 graus Celsius em contato com a minha batata. A diferença é que essa água está evaporando. Só isso, né? Então, se você aumenta a intensidade do fogo, você está evaporando a água mais rápido. Você não está cozinhando a batata mais rápido. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso colocando pressão na minha panela, né? Se eu aumentar a pressão da panela, o que vai acontecer? Aumentei a pressão da panela, eu vou ter uma temperatura de ebulição da água maior.
Temperatura de ebulição da água maior, mais troca de calor com a batata. Mais troca de calor com a batata cozinha mais rápido. Então, você tem um problema aí que você resolveu é, se baseando em uma condição. Né? Qual que é essa condição? A condição é que se eu aumentar a pressão da água, eu aumento a temperatura de ebulição. Aqui eu vou dar outros exemplos para vocês, vocês vão ver que vocês vão começar a entender um pouco melhor o que é essa separação aqui por frequência, por material, por temperatura ou pressão e outros métodos também. A ideia é sempre a gente atacar o problema utilizando os parâmetros considerados e verificar se o problema ainda persiste quando algum princípio de separação é aplicado. Então, olha só, exemplo de separação condicional por frequências. Eu tenho aqui a questão do rádio AM/FM, né? Então, qual que é a contradição do rádio AM/FM? Eu quero criar uma estação de rádio e eu quero que o som do rádio chegue até as pessoas. Beleza. Vamos imaginar que a gente não sabe ainda o que é um rádio, que é uma onda eletromagnética. A gente só quer criar um lugar onde eu possa falar coisas e esse som chegue até as pessoas. Então, eu poderia criar um lugar e nesse lugar eu ia colocar caixas de som e eu ia falar no microfone e esse microfone ia mandar o som para a caixa de som. E esse som ia chegar até algumas pessoas. Se eu quisesse que esse som chegasse a mais pessoas, o que ia acontecer? Eu precisaria aumentar a intensidade do som ali. Mas e se tivesse outras rádios? Né? Se tivesse outras pessoas que também quisessem com que o seu som chegasse às pessoas. Imagina, uma praça com 10 barracas, essas 10 barracas falando alto, querendo aumentar o alcance, som cada vez mais alto. No fim das contas, eu estou aumentando o som para tentar fazer com que o som chegue a mais pessoas, e aumentar o som significa que nenhum som vai chegar a pessoa alguma, porque ninguém vai entender nada do que você está falando. Então você tem a questão de você aumentar a intensidade sonora aí, provocando uma contradição, né? Que ao mesmo tempo você quer que o som chegue a mais pessoas e você vai fazer com que ele não chegue a ninguém. Então isso é uma contradição. Como que essa contradição foi resolvida? Essa contradição foi resolvida através de ondas eletromagnéticas, né? Então eu faço a transmissão do som através de ondas eletromagnéticas. Eu tenho um aparelho que capta essas ondas e transforma em ondas sonoras localmente. Então o que acontece? Eu posso ter milhares de rádios operando simultaneamente, e essas rádios elas vão mandar o sinal delas com a maior potência que elas quiserem, porque eu fiz uma separação por frequências. Então cada uma vai mandar o som na sua frequência, e você vai receber o som com o seu rádio e você vai filtrar esse som, né? O rádio ele faz uma filtragem das frequências eletromagnéticas, aí ele pega a frequência que está sendo filtrada, que você colocou lá no seletor, e transforma aquilo em som, né? Ele faz uma demodulação, que a gente chama daquela frequência, e transforma aquilo em som audível. Então, a questão de separar as rádios aí por frequências tornou possível que a gente tenha múltiplas rádios e que o som chegue a todas as pessoas simultaneamente, porque eu fiz uma separação por frequências, né? Quer dizer, a questão é que o som ele está sendo emitido através de uma onda que não é audível, né? Então, isso resolve o problema para mim, porque se eu quisesse que o som fosse audível na sua origem e ficasse aumentando essa intensidade o tempo todo, o que aconteceria? Chegaria uma hora que eu teria muitos sons chegando na mesma pessoa, né? Porque eu não teria essa separação por frequências. E aí essas pessoas que recebem esses múltiplos sons não iriam entender nenhum deles, né? Então a gente faz a separação por frequências e os sons chegam adequadamente às pessoas. Da mesma forma que isso acontece, você tem, por exemplo, vários dispositivos fazendo comunicação por ondas, através de ondas eletromagnéticas sem interferência, né? Que seria, no caso, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho dispositivos aqui na minha casa assim, se comunicando por infravermelho, né? Como é o caso do meu controle remoto com a televisão. Eu tenho muitas coisas conectadas no Wi-Fi. Eu tenho o celular se conectando com a torre de celular aqui através da tecnologia GSM.
E tudo isso ocorre simultaneamente sem interferências, né? Sem perda de qualidade. Por quê? Porque a gente faz isso em frequências diferentes, né? A questão de selecionar frequências, ela ajuda a eu transmitir várias coisas simultaneamente sem interferências. Então, isso é um exemplo de separação condicional por frequências, né? Cada frequência está associada a um tipo de transmissão de dado. Depois eu tenho aqui exemplo de separação condicional por material, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um material, eu preciso que uma determinada peça, que uma determinada parte do meu problema possua alta resistência mecânica, mas ao mesmo tempo eu preciso que ela possua uma massa muito baixa. Bom, isso é uma contradição. Não está lá na diagonal, mas é uma contradição. Como que eu posso resolver isso daqui? Eu posso resolver isso daqui, por exemplo, utilizando um novo material, utilizando uma fibra de carbono, por exemplo. A fibra de carbono ela vai permitir que eu tenha uma resistência mecânica alta, sem o fardo de ter uma massa associada muito alta. Então, eu utilizei aqui uma separação por material, né? Quer dizer, eu criei uma condição aqui onde um material ele vai atender a minha contradição e outros materiais podem não atender a minha contradição. Outros exemplos aqui para a gente pensar em separação condicional por material. Às vezes eu estou recebendo vários tipos de radiação, mas eu preciso filtrar um tipo de radiação. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar elementos químicos que bloqueiam determinados tipos de radiação. Então a gente tem elementos químicos que bloqueiam radiação alfa, mas não bloqueiam radiação gama, por exemplo. Então eu posso utilizar esses elementos químicos. Ou, por exemplo, eu estou trabalhando com uma questão de polarização de luz, né? Se eu estou trabalhando com uma questão de polarização de luz, eu posso utilizar filtros polarizadores, né? Onde eu vou conseguir aí, fazer com que apenas parte da luz recebida passe por esse filtro. E essa parte dessa luz que passa pelo filtro vai ter uma determinada polarização. Essa questão da polarização da luz ela é muito importante, por exemplo, nessas telas que a gente usa hoje em dia, né? Essas telas planas de televisor, de monitor, de celular. Você precisa, para que você consiga perceber a emissão de luz que sai ali da tela, você precisa polarizar essa luz, senão você não consegue perceber essa emissão. E aí você tem uma camada na frente da tela que é uma camada polarizadora, né? Tanto que se você pegar um óculos polarizador, né? um óculos de sol com lente polarizada, colocar na frente do monitor e girar ele em questão de 90 graus, você vai ver que através da lente a sua tela fica escura. Não sei se vocês já brincaram de fazer isso, mas a tela fica escura, é só você encontrar uma lente polarizada, né? Porque a luz que sai desse tipo de monitor é polarizada. Então você precisa do polarizador. Aí o polarizador ele vai filtrar determinadas... não são frequências, mas são determinadas polarizações ali da sua luz. E a gente tem uma separação condicional por temperatura ou pressão, que pode ser, por exemplo, uma destilação. Acho que a destilação é um exemplo bem claro de separação condicional por temperatura, né? Quer dizer, imagina que eu estou produzindo etanol, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o mosto da cana e preciso fermentar esse mosto. Então, quando eu fermento esse mosto, o que eu vou ter? Eu vou ter um pouco de bagaço de cana, vou ter um pouco de matéria orgânica ali que não foi processada, vou ter bactéria pra caramba, na verdade é um fungo, né, que faz essa fermentação ali do mosto, e eu vou ter o etanol, que é o que eu quero. Eu não quero tudo, eu quero só o etanol. Então eu vou precisar fazer essa destilação. Então eu vou passar por um processo, passar essa mistura toda por um processo que tem uma temperatura extremamente controlada, e dentro dessa temperatura a única coisa que vai evaporar ali é o etanol. Então ele evapora e aí você passa por um processo de condensação e aí do outro lado sai só o etanol.
Então você resolve esse problema de separar o etanol da mistura utilizando temperatura, né? E eventualmente pressão também. Eu não sei se o processo de destilação do etanol é pressurizado ou não, mas você usa a temperatura, no mínimo temperatura, para tirar só o etanol da mistura ali, né? Então você tem alguns princípios aqui que são princípios de separação, e eles são princípios de separação condicional, porque eles agem em parte do seu problema, né? Que eles agem em frequências no primeiro exemplo, no segundo exemplo eles agem nos tipos de material, e no terceiro exemplo essa separação ela vai ocorrer por decorrência da temperatura ou da pressão que você aplica no seu processo. Por último aqui, pessoal, para a gente fechar o que eu queria mostrar para vocês sobre método TRIZ, eu vou falar um pouco sobre as fases de evolução técnica de um projeto, tá? Então, olha só, uma das preocupações do TRIZ é a rápida evolução das soluções propostas. Apesar de o uso de matrizes de princípios e contradições técnicas ser muito apropriado para a geração de soluções, a evolução das soluções propostas é de vital importância para a solução dos problemas encontrados. O que isso tudo quer dizer, pessoal? Isso tudo quer dizer que não basta você gerar uma solução. Você fala, olha, eu posso fazer dessa forma, posso fazer daquela forma, eu posso criar esse dispositivo, eu posso criar aquele dispositivo. Isso não basta para resolver um problema, né? E para quem gosta da parte de empreendedorismo, por exemplo, a gente sabe que só a ideia ela não é capaz de se tornar um processo, né? Tanto que tem muita gente que tem ideias hoje e que não se preocupa nem em patentear muitas ideias, porque ideia a gente tem de monte, né? Para que aquilo se torne um produto, você tem que empreender em cima, você tem que fazer funcionar, você tem que contratar gente, você tem que melhorar aquilo, você tem que tornar aquilo vendável, você tem que produzir aquele negócio, né? Você tem que fazer com que as pessoas precisem daquilo que você está fazendo. Então, não basta ter a ideia, né? Então o TRIZ ele se preocupa com isso, né? Quer dizer, não basta você ter uma ideia, você tem que evoluir essa ideia a ponto dela se tornar de fato uma solução útil para o seu problema. O TRIZ ele vai prever 4 estágios evolucionários para cada projeto e ele busca fazer com que cada estágio seja acelerado para que a evolução da solução ocorra da maneira mais rápida. A gente está falando de fases de evolução técnica aqui, são 4 fases de evolução técnica. Então, essa metodologia ela diz que toda ideia, todo projeto, toda solução tem 4 fases. E a ideia do TRIZ é acelerar essas fases, para que você chegue logo numa solução prática, numa solução viável, né? Então, olha só, qual que é a primeira fase? A primeira fase, que é a fase que... vocês vão ver que sempre as fases, elas vão trazer uma noção assim de, beleza, tem gente que chega no máximo até aqui, né? E a primeira fase já é uma delas, que é a fase da invenção, né? Você fala assim, beleza, quem gosta desse negócio de inovação, empreendedorismo, não sei o quê, às vezes acaba chegando só nessa primeira fase da invenção. Então ele inventou o negócio, ele teve uma ideia, mas e aí? Testou, tal, então olha só, a descoberta, a fase da invenção, ela tem a ver com descoberta e teste das oportunidades óbvias e possíveis em termos de componentes, peças e forma, né? Então, ela está dentro de uma ideia, né? Quer dizer, eu consigo falar, eu tenho uma ideia, quero criar um negócio que vai resolver um problema da sociedade, beleza? E aí você começa a testar algumas coisas, fala, como que será que isso aqui poderia funcionar? Será que poderia ter esse componente, aquele componente? Será que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo? São as ideias mais simples e diretas, né? Por isso que está escrito aqui como oportunidades óbvias possíveis, né? Beleza. Tomem como exemplo, por exemplo, é ótimo. O início da internet, né? Então, inventaram a internet. Beleza. O que eu vou fazer com a internet agora? Bom, eu posso comunicar 2 computadores, né? Essa é a oportunidade óbvia, né? Então, eu posso mandar mensagens entre computadores. Puta merda. Legal pra caramba. Isso é o óbvio, né?
Uma vez eu li um negócio que eu achei muito interessante, que quando inventaram, a frase dizia a seguinte, que quando inventaram a internet, todo mundo conseguiria prever o e-mail, né, que é enviar mensagens entre computadores. Todo mundo conseguia prever isso, mas ninguém conseguia prever, por exemplo, uma rede social. Uma rede social é um negócio, é um evento que ninguém nunca imaginou. No começo da internet, imagina, negócio muito maluco, né? Ninguém chegou nesse ponto. Então, a rede social, ela é uma oportunidade não óbvia. Enquanto que enviar uma mensagem de um computador para o outro, nesse caso, seria uma oportunidade óbvia que estaria na fase da invenção. Depois, fazer com que o sistema cumpra, no mínimo, a sua função principal. Né? Então, você vai pegar essa invenção sua e você vai fazer com que ela cumpra as suas funções principais. Essa é a fase da invenção. Na invenção é o período de escolher as partes que formarão o sistema. Então, você vai escolher ali as tecnologias, as partes mesmo, dependendo do que você está resolvendo ali, você vai escolher as partes, os processos, as tecnologias, os serviços que vão formar o seu sistema, que vão formar a sua solução. Essa parte da invenção. E aí você vê que já tem bastante coisa e parece que tem algumas pessoas que chegam só até aqui. Mas tem a fase 2, que é a fase do aperfeiçoamento. Nessa fase 2, você adota um padrão de qualidade para mudar ou melhorar componentes, peças e formas. Nessa fase, se corrige métricas medianas, quer dizer, as funções principais do objeto devem ser cumpridas não mais no nível mínimo aceitável, mas sim de forma a obter um desempenho máximo. Né? Então aqui, quando você passou da fase da evolução, você tem que aperfeiçoar. E o TRIZ ele já traz esse conhecimento para você, para que você tenha isso em mente. Falou, olha, inventei, beleza, defini as tecnologias, beleza, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar esse troço. Eu preciso fazer com que ele cumpra a função dele no seu desempenho máximo e não em um desempenho qualquer aceitável aí. Não tem problema não, Gustavo, fica tranquilo, cara. Aí beleza. Então a gente tem essa melhoria do meu sistema. A gente tem duas formas básicas de evolução aqui. Ó. A primeira é a duplicação de partes do sistema e a segunda é o aumento físico de partes do sistema. Você pode ter outras formas básicas de evolução também. Então, por exemplo, eu tô bolando aqui uma placa de vídeo nova. Beleza. Então eu quero que essa placa de vídeo ela tenha um desempenho máximo. Então eu vou colocar uma GPU nessa placa de vídeo aqui, que vai ser a GPU topzera das galáxias. Beleza. Não deu conta. Preciso de mais desempenho. Então o que eu vou fazer? Vou colocar duas GPUs. Cara, vai ficar um negócio fantástico. Vou colocar duas GPUs, o negócio vai ficar muito rápido. Beleza. Ou eu posso fazer o seguinte, por exemplo, em vez de colocar duas GPUs, eu vou fazer uma placa maior para que eu tenha mais refrigeração, para que eu consiga fazer overclock na minha GPU, por exemplo. Beleza, então eu fiz um aumento físico de partes do sistema, que legal, minha placa de vídeo vai ser super top. O que está acontecendo aqui? A gente está aumentando as coisas, só que o aumento das coisas tem um limite. Né? Quer dizer, eu quero fazer a placa de vídeo ter um desempenho máximo, mas eu posso ter uma limitação financeira aí. Né? Eu não posso fazer uma placa de vídeo que custe 100 mil reais. Eu não vou vender essa placa de vídeo. Né? Eu não posso fazer uma placa de vídeo que tenha 4 metros quadrados de área, porque eu não vou conseguir colocar ela no computador. A minha USB está dando um chilique aqui. E aí, então o que vai acontecer? Eu vou ter algumas questões aí de limites. Né? Eu vou ter limites físicos, limites financeiros e esses limites eles vão cara, esse computador às vezes ele incomoda. Vamos ver se melhora. Parou? Pera aí, pessoal.
Vamos ver se vai agora. Voltando aqui. Então a gente tem limitações, né, nas evoluções que a gente pode fazer. E essas limitações elas vão causar alguns questionamentos que a gente tem que resolver. Então, essas formas de evolução podem atingir limites e gerar questionamentos. Beleza. Esses questionamentos eles podem ser resolvidos na fase de aperfeiçoamento ou em fases anteriores. Você pode voltar para a fase de invenção e falar assim, bom, então vamos mudar a tecnologia. Isso pode acontecer, tá? Aí seguindo aqui, até que você tenha pelo menos um desempenho máximo que seja o desempenho máximo aceitável, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma placa de vídeo para um notebook, eu vou ter lá uma determinada capacidade. Não preciso que ela seja capaz de mandar um satélite para a estratosfera. Eu preciso que ela seja capaz de renderizar ali umas coisas, né, para a pessoa jogar seu joguinho feliz da vida a 240 frames por segundo e já tá bom o suficiente, né? Então, tem essas coisas também que você tem que questionar. Depois, na fase 3, depois que você fez a fase 1 e a fase 2, aqui de novo a gente pensa, né? Pô, então tem gente que chega até aqui. Tem mesmo, mas tem a fase 3. A fase 3 é a dinamização. Então, você está numa fase onde as funções principais do objeto estão em um patamar no qual melhorar o desempenho já parece muito difícil. Então, você está num desempenho ali que você fala, meu, beleza, estamos num limite aqui. Mas eu preciso melhorar, eu preciso evoluir tecnicamente o meu produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar tornar o sistema adaptável ou moldável. Então, eu posso aumentar o número de dimensões no qual se pode atuar, ou eu posso tornar o comportamento do objeto flexível no lugar de constante. Então, sei lá, no caso da GPU aí que a gente estava falando, da placa gráfica, por exemplo, como que eu posso aumentar o número de dimensões que esse negócio pode atuar? Não sei. Eu posso fazer com que, por exemplo, essa placa gráfica ela tenha uma porta de comunicação e ela, além de funcionar como placa gráfica do computador, ela pode funcionar como expansão de uma placa gráfica de outro computador, por exemplo. Você pode aumentar a capacidade. Beleza, você já tornou esse sistema moldável, você já tornou ele adaptável, você já aumentou as dimensões nas quais ele pode atuar, no sentido de que ela não serve só para esse computador. Ela pode servir para esse computador ou para outros computadores como expansão também, né? Aqui não sei como que eu poderia tornar esse comportamento desse objeto flexível no lugar de constante, porque ele é específico, né? Uma placa gráfica serve para renderizações. Então, eu não sei como é que eu poderia, sei lá, fazer outra coisa com essa placa gráfica, mas, por exemplo, eu posso fazer com que ela tenha um modo de operação que seja ótimo para fazer cálculos aí, por exemplo, para quem gosta de minerar criptomoeda, por exemplo. Beleza, já é outro uso para a placa gráfica. E aí você tá aqui na fase da dinamização. Não é a última. Aí você pensa assim, bom, tem gente que, né, quando chega aqui, a pessoa já é uma baita empreendedora, né? Porque, putz, né, o produto dela já está batendo asa, já está indo para outras áreas, aumentando, dinamizando, mas você pode chegar na fase 4. A fase 4 é a automação, né? Então, após atingir um determinado nível de dinamização, um alto nível de dinamização, você pode pensar em formas de tornar o sistema mais autônomo, né? Você pode fazer com que o sistema se adapte ao seu meio de acordo com a necessidade. Essa questão da automação aqui, pessoal, ela é fundamental, né? Ela não acontece com tudo, mas ela é fundamental. Que é um exemplo muito simples, onde chegou-se nesse nível 4 aí, foi a transmissão de veículos, né? O câmbio automático. Quer dizer, você não precisa, mas você já está no limite onde, beleza, ele foi inventado, né? Foi inventado o câmbio, beleza, eu já consigo transmitir potência do motor para as rodas tranquilamente. Ele já foi aperfeiçoado, né? Você tem um nível de quebras, um nível de falhas menor e um nível de desempenho maior nas transmissões atuais. Ele já foi dinamizado,
no sentido de que você tem câmbios hoje que fazem múltiplas funções, né? Então você tem, além da transmissão da potência para as rodas do veículo, você normalmente é no câmbio que você coloca ali, na verdade é num cantinho do câmbio ali que comunica com o volante de inércia, ali você coloca o motor de partida, você tem alguns sensores ali no câmbio, sensor de rotação, por exemplo, sensor de temperatura do óleo, então você dinamiza, você faz com que ele se comunique com o veículo para melhorar a eficiência do veículo. E por último, você tem a automação. Então você tem um câmbio que troca de marcha sozinho, você não precisa mais de uma pessoa fazendo a troca de marcha lá. Ele vai entender qual que é a melhor região de atuação dele e ele mesmo vai trocar a marcha. Né? Ele pode ter sensores ali que vão dizer para você se a qualidade do óleo está boa, se o óleo deve ser trocado. Tem alguns câmbios ali que tem outras funções, então você vai ter tomada de potência ali, se o veículo for híbrido, você vai ter uma tomada de potência que hora entra a potência do motor elétrico no câmbio para gerar mais potência para o motor, para as rodas. Outra hora vai sair potência do câmbio e vai para o motor elétrico para ele funcionar como gerador, para carregar a bateria. Então tem várias coisas e todas essas coisas normalmente funcionam de maneira automática, né? Então nessa fase de automação aí, você faz com que o sistema ele precise de pessoas para operar o mínimo possível. E sempre que a gente precisa o mínimo possível de pessoas para operar, as coisas começam a funcionar melhor, muito melhor. Porque você evita várias possibilidades de erro, né? Você pode pensar nisso não como um problema de incompetência, mas sim como um problema de probabilidade simples, né? Quer dizer, se você elimina fatores ali que tem chance de erro, a sua chance final de erro vai ser menor, né? Porque você eliminou chances de erro ao longo do caminho. Então, a automação ela vai entrar como a quarta fase de evolução técnica aqui do TRIS. A gente tem eu coloquei 2 exemplos aqui, que são muito importantes e que são algumas discussões bem bacanas até, porque nós já somos de gerações minimamente distintas, eu e vocês, e aí eu presenciei algumas coisas que vocês não presenciaram, então é legal a gente ter essa discussão aqui. Por exemplo, a evolução dos computadores, né? Na fase de invenção dos computadores, por exemplo, a gente teve várias fases de invenção aqui no caso, porque as tecnologias foram mudando, né? Mas eu coloquei as mudanças aqui, eu classifiquei as mudanças dentro das fases para vocês irem pensando como que ocorreu esse processo. Então, no princípio, bem há muito tempo atrás, existiam sistemas de cálculo mecânicos, né, que faziam as contas mecanicamente, sistemas de engrenagens fazendo contas. Esses sistemas de contas eles foram muito desenvolvidos durante as guerras, né, porque você precisava fazer vários cálculos ali, principalmente cálculo de trajetória balística. Por isso que nasceu e cresceu essa possibilidade de utilizar computadores, né? A palavra computador vem do computar, fazer conta, né? Então era uma máquina de fazer contas. Então você tinha sistema de cálculos mecânicos, depois ele foi melhorado, mudou a tecnologia para cálculos eletrônicos com válvulas, depois entrou a microeletrônica, né, com semicondutores e memórias magnéticas, e hoje a gente está evoluindo para a computação quântica, né? Então no futuro teremos, ou não teremos, não sei, computadores quânticos aí, né? Então existe até uma questão disruptiva aqui, que até o bit, a lógica do bit vai mudar, né? A gente não vai mais ter só zeros e uns, a gente vai ter estados sobrepostos ali nos bits. Depois na fase 2, na fase de aperfeiçoamento das tecnologias, né? Então quando a gente tinha sistemas mais arcaicos aqui, o aperfeiçoamento ele vinha através da redução das possibilidades de falhas, redução de dissipação térmica, redução de volatilidade de memórias, porque a gente tinha memórias que, com o passar do tempo, elas esqueciam, né? As nossas memórias tinham Alzheimer. E hoje as memórias elas têm uma volatilidade muito menor, né? Você consegue guardar dados por muito mais tempo. E também aumento da velocidade dos cálculos e operações, né? Então esse sempre foi o caminho do aperfeiçoamento de qualquer uma dessas tecnologias aqui, né? Então
Por exemplo, quando eu tinha lá o sistema com cartões perfurados para programação de computadores, a volatilidade da memória não era tão grande porque você tinha um cartão físico ali, né, perfurado. Só que o tamanho daquilo era gigantesco, não dava para guardar instruções naquele negócio. Então, foram criadas memórias cada vez menores, só que as memórias magnéticas elas tinham um problema de volatilidade, né? Quer dizer, se eu deixasse o meu disquete perto de uma caixa de som, eu apagava o disquete. Eu não conseguia mais recuperar a informação que estava gravada nele. Então isso era um problema. Aumento de velocidade de cálculos de operações, isso aqui sempre foi o problema, né? Até hoje é o problema. Calcular cada vez mais rápido, fazer cada vez mais operações por segundo, cada vez uma quantidade maior de operações, isso sempre foi o problema. Então isso aqui cai na fase de aperfeiçoamento. Depois na fase de dinamização, redução de tamanho, né? Os primeiros computadores tinham tamanhos de prédios, hoje os computadores cabem na palma da mão de uma pessoa. Redução de nível de ruído, né? Em alguma parte da evolução, principalmente dos computadores pessoais, identificou-se que os computadores eram ruidosos e houve uma tentativa de fazer com que eles fizessem menos barulho. Tanto que tem um lançamento da Apple, bem antigão, lá da época dos Macintosh ainda, que o pessoal da Apple resolveu simplesmente tirar as ventoinhas do computador e isso fez com que ele esquentasse bastante, né? Então o apelido desse modelo de Macintosh era torradeira. Vamos ver se a gente encontra aqui. Macintosh Toaster. Era esse modelo aqui, ó, esse mesmo. Então esse modelo aqui se chamava torradeira, o pessoal chamava ele de torradeira, porque ele não tinha as ventoinhas para refrigeração. Repara que o pessoal estava brincando no Paint aqui, deve ter demorado umas 2 semanas para fazer esse hello tão bonitinho aqui com esse mouse da época do Onça aqui, mas tudo bem. Coisas que acontecem na evolução da tecnologia. Então você tem a dinamização, né? Redução de tamanho, redução de nível de ruído, realização de componente dobrável, que é o notebook, né? Quer dizer, notebook é até interessante, né? Porque a hora você precisa que ele seja grande para você enxergar a tela e usar o teclado, e a hora você precisa que ele seja pequeno para você poder levar embora. Então tem o componente dobrável. Ele se conecta com outros dispositivos através de diversos protocolos e ele reproduz mídias. Aqui na questão de dinamização, você acaba encontrando outros usos para a mesma coisa, né? Quer dizer, beleza, já foi inventado o computador. O que eu posso fazer com o computador? Quando o computador, lá no final da década de 90, quando o computador começou a exibir fotografias, pra gente já era um negócio mágico, né? Porque o computador tinha as imagenzinhas lá, tinha até um pente que você criava, mas não tinha foto dentro do computador, fotografia de coisas reais. Era muito raro você ver uma foto digitalizada, era sempre arte. E aí começou-se a digitalizar foto, a gente já começou a achar aquilo bastante interessante. Depois eu lembro que na minha casa meu pai comprou um computador que tinha um driver de CD, né? Então você poderia colocar um CD no computador e ouvir músicas. E esse computador chegou na minha casa antes do que um CD player mesmo, né? A gente tinha um aparelho que tocava disco e fita cassete, mas o CD você ouvia no computador. E aquilo tudo era maluco, né? Porque você ficava olhando e falava, cara, então olha só que negócio incrível, eu não preciso comprar um CD player para tocar CD. Eu posso tocar o CD no computador, olha que coisa prática, né? Depois aí vieram as MP3, né? Primeiro era em Wave, não era nem MP3 o formato, que você conseguia reproduzir sons. E por último vieram os vídeos, que os vídeos eram muito pesados, né? E aí vieram os vídeos, então você tinha vídeos no computador. A primeira vez que eu vi um vídeo no monitor de computador, eu achei aquela coisa mais errada do mundo. Falei, nossa, que coisa maluca, isso aqui era pra estar na televisão e estar no computador. Como que o cara assiste um vídeo no computador? Né? Jogos de computador também, a gente pensava que tinha que ter um videogame para jogar.
A gente jamais imaginava que o videogame era só um computador dedicado, né? Mas, pô, precisava ter um videogame, precisava ter o cartucho lá. Como é que eu ia colocar o cartucho no computador? Não tinha. E aí, pô, jogos para computador, você tinha revistas que tinham CDs com jogos que você podia jogar. Era um negócio. Então, tudo isso daí entra na dinamização, né? Quer dizer, eu vou pegar aquele produto e eu vou fazer com que esse produto ele tenha outros usos, ele tenha outras possibilidades, né? Além das possibilidades principais, que do computador ele nasceu para fazer conta. E hoje é difícil falar o que você não faz com o computador, né? Você não faz, sei lá, macarronada com o computador. O restante você faz. Lava roupa. Então, basicamente, se faz tudo com o computador. É, então, isso vem tudo da parte da dinamização, da fase da dinamização. Você repara como essa fase de dinamização é importante para a disseminação da solução, disseminação do produto. E por último, a fase da automação, que também é muito importante, né? Então, na automação aqui, desde os primeiros sistemas, você tem o quê? Criação de sistemas operacionais, né? Se eu quero utilizar o computador para fazer um cálculo específico, se eu tiver que toda vez entrar e colocar instruções lá em assembly para o meu processador fazer aquela conta, o negócio fica muito inviável, não dá para utilizar, né? Então você tem criação de sistemas operacionais, interfaces gráficas, tudo aquilo que vai tornando o sistema mais palatável para o ser humano, mais fácil de usar, né? Mais tranquilo de usar. É muito tranquilo você pegar um mouse e clicar em alguma coisa. Mas é muito difícil você colocar as instruções todas lá no computador, lá no teclado, via assembly e tudo mais, é muito difícil, né? Então essa fase da automação, ela faz com que uma solução técnica de alta capacidade possa ser utilizada de uma maneira simples. Isso é muito importante. Então, dispositivos de interface humano-máquina, o mouse, a invenção do mouse não é tão antiga, pessoal. O mouse, se eu não me engano, ele não tem 50 anos. Quer ver, ó? Ah, ou não tem muito mais que 50. Ó, 1964. Nós estamos falando de 55 anos. Né? A primeira versão de mouse era essa caixa aqui, que você podia matar uma pessoa com ela. 55 não, 57 anos. Né? Não tem mais que 50 anos o mouse. E hoje, até o mouse é algo meio obsoleto. Né? A gente usa interfaces tocáveis, a gente usa touch, a gente usa o touchpad do notebook ali, então é diferente, né? Então, dispositivos de interface humano-máquina, processos de manutenção e conexão autônomos, etc. Quer dizer, quando que você liga o seu computador na sua casa hoje e tem que mandar ele se conectar na internet? Você ligou, ele já está conectado, já pegou o Wi-Fi, já pôs a senha e já está na rede. Acabou. No passado, você tinha que conectar, né? Você tinha que entrar lá no computador, abrir o discador, conectar, fazer aqueles barulhinhos esquisitos lá. Aquele monte de barulho doido. E conectava numa velocidade que é uma fração infinitesimal da velocidade de conexão que a gente tem hoje, né? Se a gente tivesse a mesma velocidade de conexão que a gente tinha 20 anos atrás, com grande certeza nós não teríamos aulas remotas dessa forma. Então, a coisa ela evolui muito, né? Você tem processos de conexão autônomos, você tem processos de manutenção autônomos também. Quer dizer, você não pega o seu celular hoje, você não precisa mandar o seu celular atualizar nada. Ele atualiza sozinho. Tudo é atualizado sozinho. Tem muito aplicativo que atualiza que você nem sabe que atualizou. Ele só atualizou, né? Porque é manutenção. O usuário não precisa fazer manutenção. O sistema faz manutenção automaticamente. Então você vê como que a coisa evoluiu e quais evoluções aqui a gente consegue colocar em cada uma dessas fases de evolução. Dos telefones celulares, falando um pouquinho rapidamente aqui para a gente ir encerrando, a gente tem na fase de invenção a criação dos protocolos de comunicação sem fio, porque antes você só se comunicava via fio mesmo na telefonia. Depois você tem a criação da tecnologia CDMA, que era usada antigamente, foi o primeiro digital, foi o CDMA,
né? Antes do CDMA tinha um analógico. O CDMA é usado até hoje em GPS, né? Tecnologia GPS. Depois veio a tecnologia TD-MA GSM, que é utilizada até hoje, GSM, só que protocolos mais novos, né? Então você tem o 3G, o 4G, o 5G, que são todas evoluções do protocolo GSM e englobam, quando a gente fala 3G, 4G, 5G, a gente já fala em internet móvel, né? Mas a princípio, eles são evoluções do protocolo de GSM, que é um protocolo global de comunicação móvel. GSM é Global Standard for Mobile Communications, algo assim. Então você tem essas tecnologias aqui na fase 1. Na fase 2 você tem o aperfeiçoamento, né? Então você tem aumento da cobertura por antenas e satélites, uso de diferentes antenas nos aparelhos celulares. Hoje o aparelho celular, não vou falar que não tem antena, mas não tem aquela anteninha que você puxa, né? Hoje o aparelho celular, a antena dele é interna, você nem vê que ele tem antena. Mas ele tem uma antena muito potente lá dentro, muito mais potente que as antigas. E as antigas era uma anteninha, não sei se vocês lembram que você ia fazer a operação, você abria o celular para baixo assim e puxava a antena para cima, né, para atender. Hoje não precisa mais. Depois você tem aparelhos com compatibilidade com diferentes protocolos de comunicação, porque dependendo do lugar, dependendo da cobertura, você pode estar no 3G, ou no 2G, ou no 4G, dependendo. Expansão de memória, expansão de bateria, capacidade de utilizar múltiplos chips. Isso aqui é tudo questão de aperfeiçoamento, pessoal, porque aqui você precisa fazer na fase 2 com que o objetivo final seja cumprido em desempenho máximo, né? Você não aumenta capacidades. O objetivo final aqui, ele é você fazer a comunicação, né? E você precisa fazer a comunicação da melhor maneira, né? Então você tem expansão de bateria, expansão de memória, múltiplos chips, tudo isso para que você consiga se comunicar tendo um desempenho ótimo. Depois fase 3, dinamização. Na dinamização você começa a expandir para outras dimensões e outros usos do seu aparelho. E aí a gente vê que o smartphone é um caso muito clássico, né? Porque começamos aqui com aparelhos dobráveis e mais finos, mais velozes. Depois envio de mensagens de texto. Cara, isso aqui virou notícia no jornal. O primeiro celular da Nokia era capaz de enviar mensagens de texto de um celular para o outro. Né? Quando isso aconteceu, foi uma maluquice. As pessoas até questionavam, né? Para que eu vou querer mandar texto para uma outra pessoa, se eu posso simplesmente falar? E hoje a gente usa o WhatsApp. Então, é muito legal essa questão de inovação. Depois, comunicação com internet móvel e Wi-Fi. Isso aqui também foi muito importante, expandiu muito a questão do smartphone, principalmente. Tela sensível ao toque e gestos, né? Então você tem toques que você pode fazer na tela, mas você também tem gestos, né? E isso é muito importante. Comunicação via Bluetooth, uso de câmeras múltiplas, porque quando começou esse negócio de câmera também, né? O celular tinha uma câmera, tirava uma foto pavorosa, e quem tinha câmera no celular era uma pessoa que, nossa, o cara não precisa mais de câmera fotográfica, agora dá para tirar foto no celular. Cabia 5 fotos na memória e a pessoa se achava super. Não tinha nem tela para mostrar a foto direito, ficava tudo pixelado, mas tudo bem. E hoje você tem o celular, eu acabei de trocar de celular, meu celular tem 5 câmeras, nem foto eu tiro. Mas ele tem 5 câmeras, uma na frente e 4 atrás. Então é bastante, o negócio evolui muito, né? Telas grandes, isso aqui também foi uma grande evolução para a dinamização, você ter telas grandes para você poder mostrar mais conteúdos, ver mais coisa. E uso de aplicativos também, né? Porque o seu celular ele não precisa ser limitado àquilo que a fábrica mandou dentro da memória. Você pode instalar o aplicativo que você achar melhor. Na fase 4, a gente tem a automação. Então, de novo, sistemas operacionais, manutenção e conexão automáticas e uso de múltiplos assistentes, né? Então, você tem aí assistente de voz, você pode falar e o negócio digita sozinho, você pode fazer busca por voz, você tem os sistemas de busca aí cada vez mais adivinhando o que você quer buscar e tudo mais. Então, são evoluções técnicas aí do telefone celular. Se a gente não, dependendo de como você olhar, você pode olhar até para isso como uma evolução técnica do telefone, ponto.
né? Mas eu quis me limitar ao telefone celular aqui. Uh, Aqui outras coisas importantes sobre evolução técnica. A evolução de um objeto, de um estágio para o próximo, deve manter algumas características originais do objeto para que a sua evolução possa de fato ser aceita como uma evolução daquele objeto. E aqui, de novo, a questão do smartphone ela é muito típica, né? Porque hoje em dia a gente fala assim, nossa, meu telefone faz de tudo, até ligação, né? Porque fazer ligação virou quase que uma função secundária do telefone celular. Ele chama telefone, mas se faz tudo menos telefonia com ele. Existe um princípio que se chama MAYA. MAYA é Most Advanced Yet Acceptable, né? Quer dizer, o mais avançado ainda que aceitável, né? E esse princípio ele prevê que em um processo de evolução as mudanças não podem mudar radicalmente a natureza do objeto, a sua essência. No caso do smartphone isso é tão típico que existe o nome smartphone, né? Quer dizer, o telefone celular, ele, entre aspas, ele deixou de ser um telefone, né? Ele passou a ser um smartphone, né? Porque ele se conecta com a internet, faz um monte de coisa que um telefone simples não faz. Então, meio que ele mudou a sua essência, mas a gente ainda chama de telefone. Talvez seja o caso que me vem à mente que está mais no limite aqui entre você ter uma evolução muito radical e uma evolução que ainda mantém a essência do produto. Estima-se que não se deva alterar mais do que 60% das características de um objeto para que ele mantenha uma conexão inegável a seus antecessores. Isso aqui é princípio do Maia aqui. Nos casos em que isso não seja possível, deve-se criar um grande esforço de comunicação para disseminar as novidades e convencer os usuários das potencialidades. Quer dizer, se você vai mudar muito o princípio de alguma coisa, você tem que fazer um esforço no sentido de comunicação, de propaganda mesmo, como foi o caso do Nokia que eu falei para vocês lá, que virou notícia no jornal que aquele troço mandava texto de um celular para o outro, para as pessoas se convencerem de que era útil mandar texto em vez de falar com as pessoas. Hoje acho que as pessoas estão bem convencidas disso, né? Tanto que nem SMS as pessoas usam mais, quem usa é telemarketing mesmo. Ou agora autenticação por 2 etapas, que é muito importante também os SMS. Na análise de sistemas técnicos mais complexos, aqui para a gente terminar, o TRIZ propõe que o sistema seja dividido em subsistemas, cada um de acordo com sua funcionalidade principal. Após essa divisão, é possível, por exemplo, aplicar o princípio das fases de evolução para cada uma das partes do sistema e depois para o sistema como um todo, né? Aí a gente tem um exemplo aqui de um sistema aqui, de transmissão de energia para um determinado objeto. Então você vai ter aqui um motor, uma transmissão, uma unidade de operação e um sistema de controle, né? E se esse sistema for muito complexo, o que você pode fazer? Você pode quebrar ele em subsistemas e aplicar os princípios das fases de evolução para cada um desses sistemas aqui, para você poder otimizar cada um deles e depois otimizar o sistema em si como um todo. E aí, por último aqui, a gente tem esse resultado ideal final. O resultado ideal final... Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu pulei um slide na hora de fazer o modo de apresentação. O resultado ideal final, ele não necessariamente pertence ao TRIZ, mas ele é comumente utilizado em conjunto com o TRIZ, né? Ele pode ocorrer em 2 fases: na identificação do resultado ideal final ou no alcance do resultado ideal final. A identificação é mais simples e pode ser delegada a um especialista. O que é esse resultado ideal final, pessoal? Ele é um resultado que eu preciso definir para a minha solução. Quer dizer, qual que é o resultado? Lembra que eu estava falando com vocês da placa gráfica lá? Quer dizer, o que eu preciso no fim das contas da minha placa gráfica? Eu preciso que ela seja capaz de processar toda ou de renderizar todas as imagens do mundo, ou até aqui, peraí, tínhamos aqui um erro grave de digitação aqui, é um S no lugar de C, agora sim. Eu preciso que ela tenha capacidade de renderizar todas as imagens do mundo, ou só uma quantidade de imagens que seja razoável para aquele usuário, né? Então isso daí faz parte da identificação do meu resultado ideal final, né?
Para a gente fazer isso, a gente pode criar registros técnicos que permitem um tipo de calibração das soluções propostas. E a gente cria também um inventário de todas as vantagens e desvantagens encontradas para que a gente possa avaliar cada solução. Então eu pego todas as soluções, vejo todas as vantagens e desvantagens, anoto tudo numa lista só e depois eu vou classificando as soluções para ver quais que têm mais vantagens e menos vantagens. Um exemplo de registro técnico é essa ficha aqui, ó, né? Então eu tenho o nome da solução, as principais funções, uma breve descrição de como que funciona, perfil de usuário, locais e situações de uso e assim por diante. Aqui em algum lugar a gente tem as vantagens, por exemplo, problemas, soluções propostas, ano em que apareceu e tudo mais. E aí, para a gente encontrar esse resultado ideal final, a gente sempre vai buscar soluções que mantenham o máximo de vantagens mutuamente compatíveis, identificar as desvantagens recorrentes e repensar o projeto para tentar eliminar essas desvantagens mais recorrentes. E por último, simplificar o sistema ou ao menos aumentar a complexidade e encontrar soluções para os itens anteriores. Ao encontrar as soluções para os itens anteriores. Então, se eu quiser encontrar soluções que mantenham o máximo de vantagens ou identificar vantagens recorrentes, eu tenho que tentar fazer tudo isso daqui sem aumentar a complexidade do sistema, senão eu vou acabar criando outros problemas. Não se deve esquecer que no contexto do TRIZ, as soluções mais criativas são traduzidas através de contradições técnicas. Por isso, na busca pelo resultado ideal final, as contradições técnicas podem ser vistas como vantagens e não como desvantagens. Tá? Consegui terminar, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.